Fala galera, boa noite, tudo bem? Hoje, como eu havia prometido no último vídeo, a gente vai fazer basicamente um armáriozinho, né, uma estantezinha bem simples das ferramentas, né? Então, o que eu fiz? Né? Basicamente, velho, eu peguei uma imagem da internet, não sei se vocês conseguem ver aí, eu imprimi nesse papel, que é um papel fotográfico, e ele já é autoadesivo. Então, isso já facilita um pouco a nossa vida. Se vocês repararem aqui, ó, tem todas as ferramentas que um mecânico aí de oficina mais ou menos precisa. Várias chaves de boca, alicate, enfim, uma cinta ali para trocar óleo, tá vendo? Então tem de tudo um pouco. Eu imprimi 8 iguais, tá certo? A ideia é... eu vou também mostrar no final um setzinho com os que a gente já fez até agora, tá certo? Então vou mostrar mais ou menos um set, e nesse set a paredezinha para a gente poder pendurar aí três, digamos, kits de ferramenta. Então cada mecânico na oficina ficaria com o seu kit próprio de ferramenta, tá? Então eu vou recortar aqui bem rapidinho, e aí daqui a pouco eu mostro a vocês o resultado. Espera aí um minuto. Então vamos lá, galera. Veja que eu não recortei seguindo a linha. Não precisa, tá certo? Então o que é que a gente vai fazer, ó? E olha que eu deixei uma parte aqui, ó, tá certo? Generosa, beleza? Que é o recorte da parte de cima. Esses excessos brancos eu uso, tá? Eu guardo, e aí no momento oportuno eu vou mostrar a vocês como resgatar isso e para que a gente usa, tá certo? Eu vou deixar aqui o nosso primeiro de fora e vou cortar aqui, ó, e vou guardar o nosso excesso, ó. Tá? Por que eu já não corto no tamanho certo, né? Porque não precisa. O que eu vou fazer? Para depois puxar, fica mais fácil. Se tiver muito na borda, pode ser que você danifique o seu modelinho, tá certo? Eu peguei aquele nosso papel, já colei dos dois lados, e para ficar mais rígido, né? Para não ficar tão molengão como um papel, tá certo? E aí, ó, galera, eu vou simplesmente, como ele é adesivo, ó, tá? Eu puxo aqui, beleza? Se tiver um pouco de dificuldade para puxar e tal, você pode escolher se pegar por exemplo, o estilete, vem aqui na ponta, ó, tá vendo? Ó? Já esbeicei, seguro e puxo, ó, tá bom? Pronto. Isso aqui é o nosso adesivo, né? Então você vê, ó, tá grudado no meu dedo. Então, vou pegar o nosso papel, tá certo? E vou colar ele direto, tá bom? Então deixa eu baixar aqui um pouco a câmera para que vocês vejam. Então, jogar aqui fora, tá bom? Então, ó, de novo, eu vou colar aqui direto no nosso papel, ok? Colo na certeza de que não vai ter nenhuma bolinha, né? Nada. E agora, velho, eu corto. Aí agora eu corto me preocupando com a linha certa. Então, olha só. Eu faço isso aqui, ó. Corto seguindo a linha. Tá vendo? Cortei seguindo a linha, ó. Ok? Faça a mesma coisa. Vou cortar logo na maior outra dimensão, que vai ficando mais fácil. Olha só. Ah, Edu, mas também, pô, na hora que eu cortei, minha mão não é tão certa quanto a sua. E ficou aí amassado, ou cortei demais. Não tem problema, tá bom? A gente vai fazer a moldura. A moldura que você precisa garantir que vai estar certinho. Então, olha só. Cortei. Tá vendo? Cortei. E tem agora o nosso querido estantezinha para as nossas ferramentas, tá certo? O detalhezinho que vai na parede. Tem gente, e eu também já fiz isso, gosta de fazer cada uma dessas ferramentinhas para dar volume e tal. Numa foto, faz diferença? Faz. Né? Fica mais legal, mais vívida a foto, né? Que tem a sombra e tal. Realmente você vê que é um trabalho mais... Nessas fotinhas para a gente postar nossa coleção de Instagram e tal, isso daqui é suficiente. Não precisa mais do que isso, tá certo?
Olha só, eu vou pegar agora esse mesmo que sobrou aqui, tá? E eu vou, como é que chama? Usar para fazer a moldura, tá certo? Então olha só, o que é que eu estou chamando de moldura? É mais legal, vai ficar bem legal na verdade, se a gente, ó, deixa eu pegar um exemplo como um pedaço qualquer aqui, eu colocar, ó, como se fosse uma moldurinha de madeira. Ó como fica legal, beleza? A única coisa que a gente precisa fazer nesse caso é garantir que todas elas vão estar da mesma espessura, tá certo? E a 45, porque aí eu vou montar uma na outra como se fosse uma moldura de quadro, tá bom? E tu precisa usar aqui uma peça dessa aqui, duplicada? Não precisa. Olha só, essa daqui, por exemplo, ó, que eu acabei de tirar aqui, é o outro lado colado, tá vendo? Não precisa, ó. Se a gente pega aqui, ó, tá? E vai ficar no final assim. Olha só. Ó como fica super bonito. Parece que tá realmente com moldurinha de madeira, né? Vamos fazer agora, eu vou cortar todas elas, deixar aqui, na hora a gente só arma, tá certo? Então me dá um segundo aí. Então galera, aqui ó, eu já comecei a fazer, tá? Então eu já colei 3 delas, vou colar mais uma aqui embaixo para vocês verem. E aí depois vou fazer as outras duas aqui, ó, tá? Ela vai colar daqui, desse jeito, beleza? E aí a gente tem a moldura da nossa estante de ferramentas, tá certo? Ou da nossa prateleira, ok? Vou só dar uma melhoradinha aqui na nossa... Ficou uma rebarbinha, tá? Eu vou colar. Aqui, mais do que nunca, pessoal, mais do que nunca, é pinguinho de cola. Nunca foi tão importante pinguinho de cola, ó. Pinguinho de cola. Tá vendo? Ó? E olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar pinguinho de cola, tá vendo? Ó? Em toda a extensão. Venho com a própria peça que eu vou colar e dou um tapa aqui, ó. Alinho ele, tá vendo? Para quê? Para que ele pegue em toda a extensão. Ficou um excesso, galera, não tem problema, ó. Tirei aqui, pego um lixozinho que eu tenho do lado e passo, limpo, tá vendo? Tiro o excesso. E aí, ó, venho e coloco um canto e vou descendo até encontrar o outro canto, ó. Pronto. Tá certo? Então aí ele ficou agora com a moldura pronta para você ver que é 45 em cada um dos lados, tá? Todas as peças eu já cortei aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui as laterais, tá vendo, ó? As partes maiores, então eu tenho aqui 4 peças de cada, que eu vou montar as outras 2 aqui, ok? Bem rapidinho, a gente já volta. Então pessoal, depois do nosso processo de cola, a gente tem aqui, ó, 3 quadrinhos, né, com as ferramentas e com as, digamos, as molduras, tá certo? Então, isso agora eu vou deixar aqui ao lado e a gente vai aprender a fazer agora a parede do nosso diorama, tá certo? Então, é isso daqui, ó, que a gente vai aprender a fazer, tá bom? Então, olha só, eu usei aqui nada mais do que aquelas caixas de mercado que a gente encontra lá largadas em mercado. Tirei um dos lados, tá vendo? Ó? Um dos lados, então, da caixa, né, para expor, digamos, esse corrugadozinho que a gente tem dentro. E olha só a diferença. A peça natural, ela não tem nenhuma estrutura, né? Ela é extremamente mole, tá? Então, você vê que a minha, ó, ela fica... Olha só a comparação. Tá certo? Ela cai, né? E a nossa, ó, depois da estrutura, fica plana. Então, quem é que dá a estrutura? Então, olha só, quem dá a estrutura, pessoal, é essa peça preta aí, tá? E o que é essa peça preta? Basicamente,
Lembra que nas últimas peças eu usei aquele que eu chamava de papel couro, que foi de uma embalagem de cereal? Agora eu usei também o mesmo papel couro, tá vendo? É o mesmo papel couro, só que o fundo dele é colorido, é preto já. E eu peguei isso, por exemplo, de uma caixa de cerveja Beck's, né? Então, onde está aqui, ó, a parte que eu consigo, o original dele, só para vocês entenderem, o original, tá vendo? Eu tirei essas seções aqui, ó, tá? Que são as seções que eu vou usar para fazer, onde tem só a parte preta sem nenhuma decoração da marca de cerveja, né? Então eu tirei as partes aqui e aí a gente vai usando as partes pretas para poder fazer o detalhe e eu não me preocupo em ficar pintando, tá certo? Então essa é a vantagem. Então aqui de novo, eu vou voltar primeiro para a nossa peça. Ela aqui já está cortada, ela tem aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 30, 35, 40. Ela tem 40 centímetros, tá certo? Por 10 de altura, ok? Isso daqui representa o parede de uma oficina, né, ou concessionária. Então, um pé direito, normalmente, aí em torno de 2,5 metros, 3 metros. O pé direito duplo seria aí em torno de 6 metros, né? Então, digamos assim. 6 metros tem em torno de... tem 600 centímetros. 600 centímetros dividido pela escala que a gente quer, que é as 1,64, ou seja, é dividido por 64, dá em torno de 9, alguma coisa, considerei 10 para facilitar. Isso é outra coisa, o diorama ele não precisa estar 100% na escala perfeita, no milímetro ali cortado, não precisa. O que ele precisa é ter as proporções iguais. Por exemplo, uma mesa que a gente faz aí de uma altura de mesa de trabalho, né, 90 centímetros de altura, 90 centímetros dividido por 64 está em torno de 1,5 centímetro, mais ou menos, né? Então, eu vou dar a gente vai fazer um vídeo só de escalas para que todo mundo entenda como é que se comporta. Eu vou fazer uma brincadeira aqui primeiro. Eu vou mostrar para vocês o efeito, né, dessas retinhas aí na nossa estrutura. Então, eu já cortei ali, ó, naquele material, tá? Então aqui foi o material que eu cortei, né, que eu tirei a reta, e eu cortei algumas retinhas para fazer essas verticais e depois as em diagonal aí, tá certo? E de um outro pedaço eu tirei essas um pouco maiores aqui, tá? Então são elas que eu vou usar. Então basicamente, eu vou deixar elas aqui de lado, eu vou usar a referência aqui, ó, da nossa reta da nossa plataforma de corte, e eu vou cortar aqui, ó, com 1 centímetro, tá certo? Só para vocês verem. Então eu pego o nosso amigo estilete e corto aqui, ó, 1 centímetro, tá certo? Essa daqui, tá? Eu vou eliminar essa parte branca, obviamente, e essa daqui eu vou colar, por exemplo, nessa parte vertical, olha só, e aí ela vai colar aqui. Depois eu corto lá o excesso, tá certo? Vou tirar mais umas duas, só para vocês verem. Ó, já tá ali na marcação. Vou pegar a nossa régua e vou de novo cortar em torno de 1 centímetro. Ó. Cuidado na hora de usar o estilete, pessoal, para não machucar o dedo, a mão, tá certo? É super afiado, tá bom? Então, cuidado aí na hora de manusear essa ferramenta, tá certo? Então aqui, cortei os 3 que eu queria. Vou botar isso de lado por enquanto, tá bom? Não preciso disso ainda, ok? E vou pegar, tá vendo? A mesma cor que a gente sempre usou aí, mesma cor, tá certo? Então, só que agora tá em preto. É o preto que eu quero, não é o marrom agora, tá certo? Então, eu vou botar a cada, eu vou usar nossa reta aqui, nosso painel de corte como referência. A cada 10 centímetros eu colo um, certo? Então, numa seção de 40 centímetros, a gente tem 10 centímetros, outro 10 centímetros, outro 10 centímetros, outro, e a gente tem 10, 20, 30, 40 centímetros aí de comprimento de peça, de parede, né? Então, olha só, eu vou simplesmente, direto, aplicar cola no topo porque isso parece aquelas chapas, né,
de oficina, que tem muito isso, é aquela tipo industrial assim, né? Então, por isso que eu acho legal isso daqui. Isso daqui, ó, a gente, dependendo da escala, consegue fazer até, por exemplo, container, né? Ou tem aquelas caixas de tênis que tem um pouquinho mais apertado que essas caixas de mercado, né? Então, a gente também consegue fazer uma escala um pouco menor aí. Veja que eu me preocupo só de colocar cola em dois segmentos, né, desse corrugado, tá certo? E vou mostrar a vocês aqui, ó, botar no centro agora. Pronto. Apliquei cola, o pretinho sempre, a parte preta toda para cima, para ficar mais legal, para ficar bonito, né? Pronto, tem isso daqui. Isso daqui em si não dá nenhuma resistência, tá vendo, galera? Ó, essa resistência daqui de torção, a peça já tinha, tá bom? Então, o que ele vai dar é quando a gente colocar a outra diagonal. Então, eu vou cortar aqui, vou usar a tesourinha de unha, porque é um pouco mais fácil, ó. Corto, corto e corto. Então, limpa a bancada. O que a gente vai fazer agora? Cadê aquelas duas retas, ó? As maiores aqui que eu já cortei, também com 1 centímetro, ó. Já está na espessura de 1 centímetro. Eu vou colar elas assim, ó. Vou fazer isso, beleza? Mesma coisa, ó. Não vou me preocupar muito com o tamanho delas, tá certo? E vou colar elas aqui, tá bom? Como é que eu vou colar elas aqui? O que eu vou fazer? Só para facilitar um pouco minha vida, ó. Eu vou cortar uma parte delas aqui em cima, só para eu ter uma referência de onde começar, beleza? Então ela vai ficar inclinada, agora um corte inclinado aí. Então, ó, eu já sei que ele vai começar daqui, depois vai morrer lá do outro lado. Aí do outro lado eu corto. Para que isso? Para eu saber mais ou menos de até onde eu aplico cola, ó. Eu vou aqui, colo, boto cola no centro, tá vendo? Ó? E aí, galera, aqui, ó, levo lá naquela, como eu cortei, e na ponta. Pronto, deixo aí, ó. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui. O importante é ter essa ligação, né, entre essa vertical e essa vertical. A cola roubou um pouquinho da cor aqui, ó, não tem problema, tá bom? Se a gente usar o nosso piloto aqui, ó, pinta, tá vendo? Ó? Pronto, ficou preto de novo, beleza? Precisa desesperar, refazer. Olha só a diferença, como ele já tá, ó, só porque eu botei um, ó, tá vendo? Ele já tá plano, porque ele tá ligado, ele tá colado, tá certo? Então essa era a brincadeira que eu queria fazer para vocês, e olha só, de novo, a gente corta aqui, ó. Tá? Ah, e olha só, para ficar bonito, eu corto aqui também o excesso. Então olha só, nessa parte de cima eu corto o excesso também, ó. Tá vendo? Aí ele fica retinho, não fica nada estranho, tá vendo? Ele fica como se fosse um N aí, né? Então, olha só a nossa, pronta já. É bem, tá vendo? Ó? Todos os cantinhos cortados, alinhados, não tem nada sobrando, tá certo? Eu fiz uma arte aqui para ficar engraçado para vocês e botei atrás aí um pedacinho de uma sobra que eu tinha aí daquele papel mais grosso, tá vendo? Ó? Só para ele ficar de pé, tá bom? Só para ele ficar de pé. E aí agora, pessoal, eu vou eu vou desligar primeiro aqui o ventilador. E a gente vai trazer algumas das coisas que a gente já aprendeu a fazer, tá certo? Olha só, a gente já fez aqui, ó, a nossa... Isso vai ser colocado aqui, ó, na parede, tá? Para simbolizar aí as chaves penduradas na oficina, tá certo? Então olha só, o que é que eu vou trazer? Lembra das nossas bancadinhas de trabalho? Eu fiz mais uma para ficar no centro, olha só.
Eu fiz essa aí de madeira, eu fiz de papel de palito de picolé, tá vendo? Cortado e colado, tá? Então eu vou dar uma distância aí para a parede, tento centralizar ele, tá certo? Aquelas outras que a gente fez, ó, eu vou deixar dessa forma aqui, eu fiz uma de cada lado. Então olha só, a gente tem agora a nossa bancada, as nossas duas bancadas, com uma estante ao centro aí, tá certo? Que seria uma outra bancada de trabalho. Aqui tem as gavetas, tem as portinhas, né? E ali tem uma bancadinha de trabalho. Na frente, galera, olha só, estou trazendo aqui para vocês, eu vou colocar os nossos elevadores, ó. Então, para cada um, e olha só que legal, o elevador, o que é que eu fiz? Deixa eu pegar aqui. O elevador, eu colei na parte de baixo, tá certo? Então, a nossa posição aí, em vez de botar todo para cima, eu coloquei na parte de baixo. Então, olha só, lembra da nossa máscarazinha? Na parte de cima, ele fica o elevador todo para cima, como eu estou mostrando aqui nas laterais. E se eu colar ele na parte de baixo, eu faço a mesma estrutura, tudo igual, só que eu coloco na parte de baixo. Quando eu coloco na parte de baixo, o elevador fica dessa forma aqui, ó, como se a plataforma estivesse toda baixa, né? Então isso é bom também, essas variações, né, para ganhar volume aí na nossa oficina, tá certo? E aqui, ó, a gente vai preenchendo o espaço, tá vendo, ó, com as nossas coisas que a gente foi fazendo. A estante de miniaturas, tá certo? Tem também aqui, ó, eu gosto muito desses bonequinhos, né? Então, olha só, vou botar aqui dois cones, né? Que eu comprei quando veio com a miniatura. Botar aqui os nossos bonequinhos, ó. Vocês vão ver minhas fotos aí no Eduminis. Tem bastante desses bonequinhos, tá certo? Então, eu sempre uso eles aí para dar um pouco mais de vida, né, ao nosso diorama, tá certo? Então olha só, ó. Ok? E olha só que legal, a gente pode colocar, por exemplo, as miniaturas aqui, ó. Por exemplo, vou botar a Kombi com o motor aberto, tá vendo, ó? Como se ela tivesse... Opa! Vou botar a Kombi aqui, como se ela tivesse na parte de baixo, o cara fazendo manutenção no motor aí, né? Botar aqui agora um outro carro qualquer, um Golf, na parte de cima aqui, ó. Tá certo? Vou botar um Fusquinha, que é o meu xodó, tá? Na parte de baixo, né, do outro elevador, né? Posso pegar aqui, ó, o Gol e colocar o seguinte, ó. Vou botar o nosso coletor de óleo que a gente fez aí também, tá? Vou botar aqui embaixo. Na verdade, o motor do Gol é na frente, então, ó, deixa lá na frente o coletor de óleo. Então são coisas que vão dando aí uma vida ao nosso diorama, tá bom? E para preencher essa parede que ficou aí tão branca, né, eu vou colar agora as nossas estantes de ferramentas, tá bom? Então só um minutinho. Então aí, galera, eu acabei de colar aí, né, os 3 quadrinhos que a gente fez. Então cada mecânico, cada cara que atua nas suas respectivas elevadores e bancadas aí, cada um deles tem a sua própria estante de ferramentas, tá certo? Você vê que uma foto fica super bem colocada, você vê que tem alguns bonequinhos, tem ali o motor aberto da Kombi, tem um Fusca embaixo ali do Elevacar, tem a mesinha, tem a rodinha ali, a estante de rodinhas também, né?
se o cara quiser personalizar. Perceba que esses dois Levacar que eu fiz aí, eu pintei de vermelho, né? Para dar um pouco mais de realidade. Você vê que eu pintei de vermelho spray direto, tá certo? Então você veja que fica realmente bem legal aí, né? O esquema dessa oficina, tá bom? O nosso próximo vídeo eu vou mostrar a vocês um pouco como fazer o ambiente da oficina, ou seja, a parte o chão, as paredes, né? O que pendurar na parede, que tipo de detalhe dá um pouco mais de vida aí ao seu diorama, tá bom? Então esse é a brincadeira, é o próximo vídeo, tá certo? Espero que estejam gostando. Se gostou, dá um joinha pra gente aí, se inscreva no canal para novas atualizações de vídeos, tá bom? Tchau, tchau, boa noite.